Antes de qualquer conversa sobre perdão, é preciso colocar algo no lugar certo. Ninguém se cura só entendendo com a cabeça. Ninguém se liberta apenas repetindo frases bonitas ou tentando ser uma pessoa melhor à força. O que realmente transforma a vida começa em outro ponto. Começa quando você para, nem que seja por alguns instantes, e volta para dentro do próprio corpo. Porque é ali que a história verdadeira está sendo contada. Não nas palavras que você repete, mas nas sensações que você carrega todos os dias sem perceber. Muita gente chega na vida adulta achando que já superou o passado. Diz que perdoou, diz que não liga mais, diz que aquilo ficou para trás. Mas o corpo conta outra versão. O corpo se contrai, o peito aperta, a respiração encurta, o estômago fecha, e sem perceber, a pessoa continua reagindo como alguém ferido, não porque quer, mas porque nunca foi ensinada a sentir de verdade, apenas a pensar, justificar, explicar e seguir em frente, como se seguir em frente fosse o mesmo que se curar. O que essa abordagem traz é um convite simples, mas profundo. Parar de tentar resolver a dor com argumentos, parar de lutar contra o que sente e começar a escutar o corpo com presença. Porque o perdão real não nasce de uma decisão moral. Ele nasce quando a consciência desce da cabeça para o corpo, quando você se permite sentir, sem resistência, aquilo que ainda vive aí dentro. Não para reviver o sofrimento, mas para dar espaço para ele se dissolver naturalmente. Enquanto a pessoa tenta perdoar apenas com a mente, ela continua presa à história, presa aos personagens, presa à ideia de vítima, de injustiça, de algo que não deveria ter acontecido. E isso cansa, pesa, envelhece por dentro. Mas quando a atenção se volta para o agora, para a sensação presente, algo muda, não de forma explosiva, mas silenciosa. A dor começa a perder identidade, ela deixa de ser minha história e passa a ser apenas uma sensação que pode ser acolhida. Esse é um ponto que muita gente estranha no começo, porque fomos educados a fugir do sentir, a distrair, a ocupar a mente, a se manter fortes o tempo todo. Só que essa força cobra um preço, ela endurece, fecha, isola. E, sem perceber, a pessoa vive décadas carregando tensões que nunca foram vistas com amor. Quando a atenção se torna gentil, quando há espaço interno, o corpo entende que não precisa mais se defender o tempo todo. E é aí que o perdão começa a acontecer, sem esforço, sem discurso, sem obrigação. Perdoar nesse sentido não é dizer que foi certo, não é apagar o que aconteceu, não é concordar com o abuso ou com a dor, é algo mais honesto, é parar de se machucar todos os dias tentando manter viva uma identidade construída a partir do sofrimento. É soltar, pouco a pouco, a necessidade de carregar isso como quem carrega uma prova de sobrevivência. Quando a presença envolve o corpo, a consciência faz o trabalho que a mente nunca conseguiu fazer sozinha. E talvez esse seja o maior presente desse ensinamento, mostrar que você não precisa se consertar, não precisa se forçar a ser alguém mais evoluído, não precisa fingir que está tudo bem. Basta estar presente com o que é, sentir, respirar, permitir. Porque quando a consciência encontra o corpo, algo profundamente humano se reorganiza por dentro, e a vida começa a se mover a partir de um lugar mais leve, mais verdadeiro, mais livre. Quando a gente aprofunda esse olhar, fica impossível não tocar num ponto delicado. De onde vem, afinal, essa ideia tão forte de quem eu sou? Muita gente nunca parou para se fazer essa pergunta de verdade. Apenas foi assumindo identidades ao longo da vida, o profissional que virou, o papel que ocupa na família, o que conquistou, o que perdeu, o que os outros dizem, e, sem perceber,
construiu um eu inteiro apoiado nessas referências externas. O problema é que tudo isso muda, tudo isso oscila, e quando muda, o chão some junto. É por isso que tanta gente, mesmo depois de alcançar coisas importantes, continua se sentindo vazia por dentro. A promoção vem, mas a paz não vem junto. O reconhecimento aparece, mas logo surge o medo de perder. O elogio anima por alguns minutos, mas depois vira dependência, e a pessoa entra num ciclo cansativo. Precisa provar valor o tempo todo, precisa mostrar força, precisa sustentar uma imagem. Isso desgasta, rouba energia, tira o sabor da vida. E ainda assim, parece normal, porque quase todo mundo está vivendo desse jeito. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quando a identidade está baseada em conquistas, aparência ou status, ela fica em constante comparação. Alguém sempre parece estar melhor, ganhando mais, vivendo mais, sendo mais visto, e a mente não perdoa. Começa a medir, julgar, competir, mesmo que a pessoa diga que não é competitiva. Por dentro, algo se aperta, surge uma sensação silenciosa de não ser suficiente. E isso não escolhe classe social, não escolhe nível de estudo, não escolhe idade. Acontece com quem tem muito e com quem tem pouco. Esse eu construído externamente é o que se chama de ego, não como um xingamento, mas como uma estrutura frágil, uma identidade que precisa ser alimentada o tempo inteiro. O ego vive de comparação, vive de história, vive de passado e futuro. Ele precisa lembrar quem você foi e imaginar quem você deveria ser. Só que ele nunca descansa, porque nunca é suficiente. Sempre falta algo, sempre tem alguém melhor, sempre tem um degrau a mais. E enquanto a pessoa vive a partir daí, a paz vira promessa distante. O que essa compreensão traz não é culpa, é clareza. Perceber que esse modelo não funciona, não porque você falhou, mas porque ele é limitado por natureza. Nenhuma identidade baseada em forma pode oferecer valor duradouro, porque tudo que é forma muda, envelhece, acaba. E quando o eu depende disso, a insegurança vira companheira constante. Às vezes em forma de ansiedade, às vezes em forma de irritação, às vezes em forma de um cansaço que não passa. A virada começa quando você percebe que existe algo em você que não depende dessas referências. Algo que não precisa competir, não precisa provar, não precisa se comparar. Uma presença silenciosa que está aí antes de qualquer título, antes de qualquer papel, antes de qualquer história. Quando a atenção começa a se voltar para esse espaço interno, algo se reorganiza. Você continua trabalhando, cuidando da vida, fazendo o que precisa ser feito, mas não está mais tentando se validar através disso. Esse novo olhar muda a forma como você se relaciona com o mundo. O sucesso deixa de ser um peso. O fracasso deixa de definir quem você é. O elogio não infla, a crítica não destrói. Porque o valor não está mais pendurado na opinião alheia, está ancorado em algo mais profundo, mais estável. E isso não é teoria bonita, é experiência direta, sentida no corpo, percebida no dia a dia, na forma como você reage ou deixa de reagir. E talvez o mais libertador de tudo seja isso. Você não precisa abandonar sua vida para encontrar paz. Não precisa mudar de profissão. Não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas mudar o ponto de apoio interno.
Sair desse eu que vive se defendendo e se comparando, e começar a viver a partir de um lugar mais verdadeiro, mais simples, mais inteiro, onde o valor não precisa ser conquistado, porque já está presente, aqui, agora. Em determinado momento, essa reflexão ganha corpo quando surge um exemplo simples, quase desconcertante. Alguém olha para a própria vida e, pelos critérios do mundo, parece não ter chegado a lugar nenhum. Não tem o cargo esperado, não acumulou bens, não virou referência, não correspondeu às expectativas da família ou da sociedade. E ainda assim, algo curioso acontece. Por dentro, essa pessoa pode estar mais próxima da verdade do que muitos que deram certo aos olhos externos. O problema não é a falta de conquistas. O problema é aceitar que o valor pessoal seja medido apenas por elas. Grande parte do sofrimento humano nasce exatamente aí, no momento em que a gente compra o olhar do outro como se fosse uma sentença final. Quando a opinião da família vira régua, quando a cultura define o que é sucesso, quando a sociedade dita o que merece respeito, a pessoa começa a se olhar de fora para dentro. Passa a se avaliar como um produto, bom ou ruim, vencedor ou fracassado, digno ou insuficiente. E esse tipo de avaliação nunca termina bem, porque o mundo sempre pede mais, sempre muda as regras, sempre desloca o alvo. Mesmo quem não concorda conscientemente com esses critérios pode sentir um vazio estranho, uma sensação de falta, como se algo estivesse errado. Não porque a vida esteja vazia, mas porque o ego não encontrou onde se apoiar. Ele procura reconhecimento, posição, identidade, e quando não encontra, se sente ameaçado. Esse vazio assusta, e muita gente corre para preenchê-lo rapidamente, com trabalho excessivo, com distração, com consumo, com relacionamentos, qualquer coisa que devolva uma sensação de eu sou alguém. Só que existe um ponto decisivo aqui. Esse vazio não é um erro, não é um defeito, não é sinal de fracasso. Pelo contrário, ele pode ser uma das maiores oportunidades da vida. Quando tudo aquilo que sustentava a identidade cai, sobra espaço. E nesse espaço, algo mais verdadeiro pode ser percebido. Algo que não depende de aplauso, nem de comparação, nem de aprovação. Um senso de ser simples, silencioso, estável, que não precisa ser conquistado. Quando a pessoa para de lutar contra esse vazio e começa a observá-lo com presença, algo se transforma. O desconforto inicial vai dando lugar a uma quietude diferente. Não é alegria eufórica, não é entusiasmo artificial, é uma sensação de estar em casa, como se, pela primeira vez, não fosse necessário provar nada, nem para o mundo, nem para si mesma. Esse contato revela um valor que sempre esteve ali, mas que foi encoberto por camadas de expectativa e cobrança. Isso muda completamente a forma como a vida é vivida. A pessoa pode continuar sem grandes títulos, ou até pode vir a conquistá-los, mas a relação com isso se transforma. O sucesso deixa de ser identidade, o fracasso deixa de ser ameaça. O olhar do outro perde o poder de definir quem você é. E isso não torna ninguém acomodado, pelo contrário, traz uma ação mais limpa, mais verdadeira, menos movida por medo e mais por clareza. Quando esse senso de ser começa a ser reconhecido, até a sensação de não cheguei a lugar nenhum perde o sentido. Porque surge a compreensão de que o mais importante nunca esteve no futuro, nunca esteve na aprovação externa, nunca esteve na imagem. Sempre esteve aqui, no agora, nesse estar consciente que observa a própria vida acontecer. E isso não depende de currículo, de idade, de classe social, nem de história passada. Talvez essa seja uma das mensagens mais libertadoras de todas. Você não precisa se encaixar no modelo de sucesso de ninguém para ter valor.
Não precisa corresponder às expectativas que colocaram sobre você. Não precisa correr atrás de um lugar imaginário para finalmente descansar. O descanso verdadeiro começa quando você reconhece quem você é antes de qualquer rótulo, antes de qualquer conquista, antes de qualquer julgamento. E a partir daí, a vida deixa de ser uma tentativa de compensação e passa a ser uma expressão natural do que você já é. Para compreender por que tantas pessoas vivem cansadas por dentro, é preciso olhar com honestidade para o início da história, a infância. Não para culpar pais ou situações, mas para entender como o senso de quem eu sou começou a ser moldado. Quando uma criança cresce sem se sentir verdadeiramente vista, acolhida ou valorizada, algo silencioso se instala, uma sensação de falta, de não ser suficiente, de precisar fazer algo para merecer amor. Essa marca não desaparece com o tempo, ela apenas muda de roupa. Na vida adulta, essa ferida costuma se disfarçar de ambição, de necessidade de reconhecimento, de busca por sucesso. A pessoa trabalha mais do que aguenta, tenta ser melhor do que os outros, quer provar valor, quer se destacar, e muitas vezes nem percebe de onde vem essa urgência. Por fora, parece força, por dentro, é carência antiga pedindo atenção. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque aprendeu cedo que precisava conquistar espaço para existir. Esse movimento é compreensível, é humano. Ninguém escolhe conscientemente carregar esse peso, mas enquanto a vida é vivida a partir dessa compensação, o alívio nunca chega. Cada conquista pede outra, cada meta alcançada revela um novo vazio, cada comparação gera mais tensão. Porque o ego está tentando resolver no presente algo que se formou no passado, e ele não consegue. Não porque falte esforço, mas porque a solução não está nesse nível. Quando a identidade nasce dessa dor infantil, a pessoa pode até parecer confiante, segura, forte, mas basta um olhar de reprovação, uma crítica, uma rejeição e tudo balança. A reação é intensa, desproporcional, porque não é o momento atual que está sendo tocado, é a ferida antiga, aquela sensação de não ser amado o suficiente, de não ter sido escolhido, de não ter sido visto. E enquanto isso não é reconhecido, a vida segue em modo de defesa. O problema não é querer crescer, melhorar, prosperar. O problema é fazer isso para tapar um buraco interno, porque nenhum resultado externo consegue curar uma dor que nasceu da desconexão com o próprio ser. Essa tentativa constante de compensar apenas mantém a pessoa girando em círculos, sempre cansada, sempre tensa, sempre achando que falta algo, mesmo quando, aos olhos dos outros, parece que está tudo bem. A virada começa quando há coragem para olhar para essa ferida sem julgamento, sem drama, sem vitimização, apenas com presença. Perceber que aquela criança interior não precisava ter sido perfeita para merecer amor, que o valor nunca esteve condicionado ao desempenho. Esse reconhecimento não acontece pela repetição de frases. Ele acontece quando a consciência encontra a emoção, quando o sentir é permitido sem resistência e algo profundo começa a se reorganizar. Nesse ponto, a busca por validação começa a perder força, não de uma vez, mas gradualmente. A comparação se enfraquece, o esforço excessivo diminui e surge uma sensação nova, uma segurança silenciosa que não depende de aprovação, nem de superioridade, nem de destaque. É como se a pessoa finalmente encontrasse dentro aquilo que passou a vida tentando buscar fora. E isso muda tudo, porque a ação deixa de ser movida por carência e passa a vir de clareza. O trabalho continua, os projetos seguem, os relacionamentos existem, mas não há mais a necessidade de usar tudo isso para se sentir alguém.
Quando a ferida da infância começa a ser vista com consciência, ela perde o comando e a vida passa a fluir a partir de um lugar mais inteiro, mais calmo, mais verdadeiro, onde a segurança não precisa ser conquistada, porque já está presente, no agora. A proposta aqui é simples, mas exige coragem. Parar de tentar compensar o passado com mais esforço no presente. Parar de correr atrás de validação como se ela fosse resolver algo antigo, porque não resolve, só cansa. A saída não está em fazer mais, provar mais, conquistar mais. A saída está em ir mais fundo, além das lembranças, além das emoções repetidas, além da história que você conta sobre quem foi ferido. Porque por baixo de tudo isso existe algo que nunca foi tocado pela dor. Quando a atenção se volta para dentro, de verdade, algo começa a se revelar, não como um conceito bonito, mas como uma experiência direta. No começo a mente estranha, ela quer lembrar, explicar, comparar, mas se você permanece, se continua presente, surge um silêncio vivo, não é vazio morto. É um silêncio cheio, atento, consciente. E nesse espaço você percebe algo fundamental. Existe um ser em você que não está quebrado, que não precisa ser consertado, que não foi diminuído pelo passado. Esse ser não compete, não se compara, não se mede. Ele simplesmente é. E talvez isso seja o mais desconfortável para o ego, porque não dá para controlar. Não dá para transformar em identidade, não dá para usar como moeda social, mas ao mesmo tempo é profundamente libertador, porque ali não existe esforço, não existe medo de perder, não existe necessidade de se defender. É uma presença silenciosa que observa tudo, inclusive as emoções, inclusive as memórias, sem se confundir com elas. Muitas tradições usam a imagem de uma joia no centro do lótus, algo precioso escondido no meio da lama, não para negar a lama, mas para lembrar que ela nunca tocou a joia. Assim também é o verdadeiro self. Ele esteve presente enquanto a criança se sentia invisível, esteve presente enquanto o adulto tentava se provar, esteve presente em cada fase, intacto, inteiro, esperando ser reconhecido, não com esforço, mas com atenção. Quando essa percepção começa a surgir, algo muda na forma como você se trata. A autocrítica perde força, a cobrança excessiva diminui, não porque você virou alguém indiferente, mas porque percebe que o valor não está mais em jogo. Você continua melhorando, aprendendo, evoluindo, mas não para se tornar digno, e sim como expressão natural do que você já é. Isso tira um peso enorme das costas, um peso que muita gente carrega por décadas sem perceber. Esse contato com o ser não apaga o passado, mas muda completamente a relação com ele. As memórias deixam de ser identidade, as emoções deixam de comandar. Elas surgem, passam e você permanece, consciente, presente, inteiro. E quanto mais esse reconhecimento se aprofunda, mais claro fica que nada externo tem o poder de aumentar ou diminuir quem você é. Nenhuma conquista te faz maior, nenhuma perda te faz menor. A partir desse lugar, a vida começa a ser vivida de outro jeito. O sucesso vira ferramenta, não identidade. O fracasso vira aprendizado, não sentença. Os relacionamentos deixam de ser palco de compensação e passam a ser espaço de troca real. E isso não acontece porque você se esforçou para mudar. Acontece porque você mudou o ponto de onde vive. Saiu da história, entrou na presença. Talvez essa seja a virada mais profunda de todas. Perceber que aquilo que você passou a vida tentando alcançar, segurança, valor, paz, nunca esteve fora. Sempre esteve aí. Silencioso, firme, esperando que você parasse de procurar e começasse a perceber. Quando isso acontece, algo essencial se acomoda por dentro. E a vida, finalmente, deixa de ser uma tentativa de conserto e passa a ser uma expressão viva do ser. Para fechar tudo isso,
é importante deixar algo muito claro. A transformação real não acontece porque você fez mais, nem porque se esforçou mais, nem porque finalmente entendeu tudo com a cabeça. Ela acontece quando você para de brigar com o momento presente, quando deixa de reagir automaticamente e começa a habitar o agora com atenção. Não como técnica, mas como modo de viver. Esse é o ponto que muda tudo. Existe uma ideia muito enraizada de que mudar a vida exige ação constante, decisões grandiosas, atitudes visíveis. Mas aqui, a direção é outra. O que realmente transforma é um não agir consciente, não no sentido de passividade, mas no sentido de não reagir a partir do ego. Permanecer presente, sentir o corpo, observar a mente sem se misturar com ela. Esse simples permanecer cria um espaço interno onde o velho padrão começa a perder força. Quando você se ancora nesse espaço de presença, o senso de identidade muda naturalmente, não porque você tentou trocar uma identidade por outra, mas porque a antiga deixa de ser alimentada. O eu que precisava se provar, se defender, competir, justificar, começa a se dissolver, não com violência, mas por falta de combustível. E o combustível do ego sempre foi a inconsciência, a ausência de presença. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.